As pessoas são sambicatas. Sim. Já aqui falámos muito de suricatas. Sim, é o meu animal preferido. Pois é, eu gosto muito de suricatas. Fazem assim. Bem, faz assim e às vezes dormem em pé. Pois não, Que é o que me apetece fazer muitas vezes na vida. What? Vamos lá a isto. Posso, DJ? Por favor. Oh, Vocês gostam de viajar? Sinto romance. bela Bem, coisa. Sinto gôndolas. Sentes Aham. muito bem. Sinto bem. Que é triste de Venise, canta o Charles Aznavour. Vamos até Veneza, vamos viajar até Veneza. Porque neste dia estávamos em 1521 e morria em Veneza. Não Lá foi está. longe. Em Veneza, exatamente, também nos viu lá. Aos 84 anitos. Opa, isso não faz sentido algum. Pois não. Foi uma grande coisa que lhe aconteceu, uma seta de São Sebastião que entrou para dentro de um olho. Século XVI, chegar aos 80 e tantos anos. Bom, então ótimo, ótimo. Mas Não é? rico. Ele era o doge da dita república, chamava-se Leonardo Loredana. Leo nasceu em 1436 também em Veneza e é a Veneza que vamos primeiro. Espero que vocês não enjoem de gôndola. Giro. Quem é que escreveu isto? Quem é que escreveu isto? A Rita Blanco disse isso nos Globos de Ouro. Ai, tão Estava a bom, ler, pensei, lembra-se lembro-me, disto? lembro-me. Ela estava a ler o teleponto e acha assim: tem muita graça isto, quem é que escreveu? Rita Blanca é awesome. Bom, sempre que nós falamos aqui de Itália, no passado, eu faço esse caveat de que aquilo que nós hoje conhecemos como o país Itália só existe depois da unificação e isto acontece na segunda metade do século XIX. Antes disso, é um processo que eles chamam o Risorgimento, que é quando eles unificam aquilo todo. Risorgimento. Eles chamam coisas incríveis. Juntar os trapinhos todos. Não adoram o italiano? Sim, sim, sim. Que eles chamam às pessoas. Sim. Vá Festa di casa. Porca miséria. Bom, antes disso, estava dividida a Itália em muitas coisas de tamanhos muito variados, alguns deles pequenos condaditos, umas tabernitas. Sim, sim. Uma taberna já era uma república. É verdade, praticamente República sim. dos bêbados. É verdade, dos bêbados. Isto foi mudando muito ao longo dos séculos, portanto é impossível eu dizer o que é que havia ali e ali. Chegou a ser centenas de condados, disputados por várias potências. Os franceses, o Império Alemão, os turcos, enfim, muita Clássico. gente. A parte do meio, onde está Roma, e uma grande talhada do meio, pertencia. Eram os chamados Estados Pontifícios, eram do Papa. O Papa tinha não só a cidadezinha do Vaticano, mas toda aquela parte, e era um poder terreno, era o rei de Roma, se quiserem. Depois havia ducaditos, como Florença ou Savoia. Ducaditos é ótimo. Parece um produto tipo donetes. Ducaditos. Havia ducaditos. Cigarros para crianças. Por acaso, eu não sei se nos anos 40 não havia cigarros para crianças. Mais pequenitos. Mas não era para menos tabaco. Era para caber melhor nas mãozinhas deles. Mais concentrado. Entre os dois dedos, assim Sim, pequeninos. sim, Assim. sim. Grave. Eu hoje já nem há cigarros de chocolate e deve ser Nada. Não. super wrong Super, dar claro. cigarros de chocolate. Ainda bem que nós. Por um lado acho bem hoje, mas ainda bem que crescemos. Sim, exatamente. Fechamos a porta desse. Sim, com fotografias de adorava. família. Sim, e Com a dar só um golinho no Sim, whiskyzinho. sim, do papá. Só melhor. Só para matar a bicheza aqui para dentro. Remédio dos bichos. Que Eu não tenho horror. fotografias dessas que eu tive na Been there. Também, claro, também havia duas repúblicas, Génova e Veneza. A República de Veneza nasceu logo nos anos de 700, portanto há 1300 anos atrás, por gente, o quê? Que tinha fugido dos povos germânicos que foram substituindo o Império Romano. Toda a gente sabe, Itália, o que é hoje Itália, foi o centro do Império Romano. Os romanos basaram e estes povos germânicos foram descendo por ali e esta gente que estava ali foi fugindo para onde? Para as pequenas ilhinhazinhas, quem conhece Veneza sabe, aquilo é uma lagoa, e eles foram fugindo e os povos germânicos diziam assim, anda cá, e eles, anda cá. E depois o povo germânico é um povo que lava-se pouco e, portanto, assim que apanharam água, disseram assim, aí já não Ei, vou. que nojo. Alto e para o baile, aí já não vou. E os italianos são aciadíssimos, lá ficaram. E pronto, foram se instalando. No início, quando o Império Romano acaba cá em Roma, muda-se para a cidade de Constantinopla e é aquilo que nós chamamos o Império Romano do Oriente. E continua lá durante séculos ainda. É o imperador Constantino que se muda para lá e por isso é que se chama Constantinopla, a atual cidade de Istambul. E é o Império Bizantino. E Veneza pertencia, era um Estado subsidiário, se quiserem. Portanto, tinham que lá dizer assim, doutor, queríamos fazer aqui umas obras. E eles, e quanto é que isso fica? E então lá podiam fazer. Até que se tornam
serão totalmente independentes. Vão ser uma enormíssima das maiores potências comerciais europeias, os tais mercadores de Veneza, que o Shakespeare tem uma peça assim chamada. O Shakespeare é um dramaturgo inglês. Nota, ressalva. Nota. E vão dominar completamente o comércio no Mediterrâneo, a Ásia, a África. Veneza está estrategicamente colocada e estes tipos vão... Tão pequenos e tão ativos. É verdade, é verdade. Mesmo com muito industriosos, gente muito voluntariosa, sempre eu ponho a mesa, eu não sei o quê, eu levo. Tu vais jantar a casa. Eu pago, doutor. Dá tudo. Se um veneziano for jantar à vossa casa, de repente estão os cortinados estão a lavar os cortinados. Claro. Não há Olha, muito jeito me dava. Esses cortinados muito porcos. Não tem cortinados sequer porque tenho preguiça de os colocar. Talvez um mas uma casa veneziano me com possa cortinados ajudar. com põe tanto. Dá outra graça. Venezianas é como os ingleses chamam as nossas persianas, que supostamente as nossas vêm da Pérsia e as deles vêm de Veneza. Liga aqui esta. Interessante. Esta classe de mercadores vai ficar imensamente rica e é uma classe, como acontece também na Holanda ou noutros interpostos, que vai apostar na arte. Vão gastar a sua massa toda em arte e não só. Vão deixar a sua marca até hoje na arquitetura, também a belíssima cidade de Veneza. Eles não foram só uma potência comercial, foram também obrigados a ser uma enorme potência militar, porque tanta gente queria o seu território. França vinha, queremos Veneza. Os turcos, sobretudo, ou seja, o Império Bizantino às tantas é conquistado pelos muçulmanos, pelos turcos, torna-se o Império Otomano, e então, queremos Veneza. Os outros assim, queremos Veneza. Os alemães, queremos Veneza, e os veneses assim, com os dedos. Até porque Veneza deve-se ter associado com um riquismo à época, não é? Claro, deve ser tornado um centro capital. Sim. Era mesmo, das cidades mais. Portanto, muito mais atrativo cidades, também. Repúblicas. Sim, claro. Veneza sempre resistiu e foi-se expandindo. O território, hoje é uma cidade apenas de Itália, mas o território no auge da expansão incluía partes de que hoje é a Eslovénia, a Croácia, a Albânia, a Grécia e até Chipre. Tudo isto pertencia à República de Veneza. E em todas as terras que pertenceram à República de Veneza, vocês encontram um elemento que é os famosos leões de Veneza, que é o símbolo. E eles punham, vocês punham lá uns paus com uma cruz. Eles punham leões, é a mesma coisa. Portanto, se virem aquelas moradias que têm um leão à porta, já sabem. uma pata em cima de uma bola. Chama-se o Leão de São Marcos. Foi também uma potência industrial, faziam vidro, muito vidro. Sim. Crack. Murano, vidro de Murano. Exatamente. Lindo de morrer. É mesmo lindo. Tinham meth. Era do bom? Meth do bom. Sim. E sobretudo navios, a indústria de fabricamento de navios. Culturalmente, deixaram-nos quem? Tizianos, pintores, Canaletto, Tintoretto, Vaporetto Titânio. Era o primo. Vianeta, Marco Bellini. O mítico Carnaval de Veneza. Foi daqui que saiu Marco Polo para as suas viagens pelo Oriente. Foi daqui que saiu Marco Paulo para enxovalhar a Ana Marques lá no programa dele. Foi aqui que nasceu o Casanova, esse grande maluco, e também o enorme Vivaldi. Vivaldi! Vivaldi! E foi também aqui que apareceu um bairro para judeus no tempo do nosso morto, o nosso Doge, um bairro onde os judeus foram obrigados a morar. Chamavam-nos venezianos gueto, e é assim que vem o nome que deu a todos os outros, incluindo aquele onde nasceu a Jennifer Lopez. Não, isso é da Block. Não, é Jennifer Lopez. E deixou-nos também a denominação de Veneza de X para todas as cidades que têm canais. Como Aveiro, Amsterdão. Né? Vamos rapidamente ao nosso morto. O poder máximo da República de Veneza era exercido por uma figura chamada Doge. Porque era uma república, era eleito, não é? Sim. Vivia no Palácio dos Doges, Palácio Ducale. Deixa-me dizer-te que é o sítio mais impressionante onde eu estive na vida toda, até hoje. Até 2023, eu acho que não há lugar com um magnetismo e com uma concentração de história tão grande e tão bem contada e mostrada, revelada. E esta ideia. E a praça mesmo em si, tudo é lindo de morrer. Tudo é lindo. Este palácio é fantástico. Ainda hoje é uma das principais atrações da cidade. Eles eram eleitos para um cargo vitaliciamente, quase sempre, claro, vinham das famílias mais ricas de Veneza. Também foi melhor assim, não é? Pois. Acho eu. Quer dizer, não temos poder de voltar atrás no tempo para ver como é que teria sido, mas calculo que talvez fosse. Era igual. E tinham mesmo de ser ricos. Era o Doge que pagava todas as suas despesas e decorava o palácio e fazia isso tudo. Portanto, o cavaco queixava-se disso, que a pensão não servia para os alfinetes. Eles não usavam coroa, obviamente, não eram reis, usavam barrete.
É o que se pode, não é? Era mesmo, é um barrete, chama-se barrete frígio, igual ao que usa a República Francesa. Estou a ver, sim. Tem assim é o dos trunfos. Mas eu gosto de imaginar, pois é. Se não era um barrete campino. Na campina com uma bola, um pompom. É fácil de reconhecer um retrato de um doge, tem esse barrete geralmente dourado ou de ouro, quer dizer, bordado a ouro. É uma eleição e uma sucessão que estão sempre cheias de intrigas e jogos de bastidores, qual é a família que quer e que não quer, e geralmente nem sempre acabava bem, porque quando o povo de Veneza achava que eles levavam muito a sério aquilo ser uma república, e quando achavam que um dos doges ou uma das famílias se estava a instalar demasiado no poder, a querer criar uma dinastia, a querer que o seu filho fosse o sucessor, a tornar-se um rei no fundo, lá os prendiam e muitas vezes acabaram sem cabeça. O Tiziano tem um quadro impressionante de um doge a ser decapitado no Palácio, no Senado. O nosso morto, Leonardo Loredana, nasceu em Veneza, lá, como eu já disse, em 1436, numa dessas grandes dinastias da República, que deu outra pilha de doges também. Leo foi o número 75 e talvez o mais importante, pelo menos é o mais famoso. Ele apanhou Veneza numa era de ouro, muito próspera, e foi também um doge de tempos de guerra. Ele tinha um genial espírito maquiavélico no sentido literal da palavra, um príncipe, como Maquiavel escreveu, e protegeu a República de Veneza dos seus muitos inimigos, que eu já aqui falei, os turcos, e até dos portugueses. Os venezianos, quiseram ir a Goa, tirar a Índia aos portugueses. E há uma batalha, uma das grandes vitórias portuguesas, na Batalha Naval. A Batalha Naval foi um porta-aviões abaixo. Frente a frente, estava gente. B7. Atingiste! A Batalha de Diu, uma das grandes vitórias portuguesas. Aí Veneza não ganham os portugueses, como imaginam. Claro. O doge, depois, o que é que ele faz mais? Faz mais uma data de outras coisas. Morreu muito amado pelos venezianos. É um dos doges que eles mais gostam até hoje. Falam de lá. Olha, isto é o tempo do doge. Havia de haver um doge a cada esquina, não é? Claro. Confundiu-se muito liberdade com libertinagem depois dos doges. O cargo do doge vai seguir, vai perder importância no século XVIII, passa a ser só decorativo e não vai resistir à invasão do Napoleão, que anexou tudo aquilo para o seu império. Depois cai o Napoleão, Veneza volta a ser uma republicazinha independente durante muito pouco tempo e depois, como eu já disse, na segunda metade do século XIX, todos estes bocados se juntam e formam o Reino de Itália. Tudo isto é muito bonito. Os doges vieram e foram, depois os reis e depois deles os presidentes. Veneza continua lá, magnífica e serena, como disse aqui o Tiago, a cidade mais bela quando está apaixonado e, como canta o nosso Charles Aznavour, a cidade mais triste do mundo quando o amor acaba. O doge Leonardo Loredana morreu faz hoje 502 anos.